Eu gostaria de estar convidando o bispo, nós vamos estar orando por ele. Gostaria de estar convidando o Ricardo para orar pelo bispo. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, rapaz. É para as crianças descerem com as tias antes. Não, melhor esperar a oração, não é isso? Desculpa. Eu nunca vim aqui. Amém. Com certeza. Eu estou sentindo o que o Gamor sentiu aqui agora há pouco. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos em sua casa, Senhor, nessa noite. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que fará, Senhor. Nesse momento, Senhor, guarda o anjo, Senhor, o anjo da igreja, Senhor, orienta, Senhor, fala através dele, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor, guia as nossas vidas. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo desde já. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? A Deus seja a glória. Você pode aplaudir a Jesus? Glórias a Jesus. Você que é visitante dessa igreja, não fique preocupado, com medo de voltar. A pastora Inês não vai te chamar para orar, tá? Porque de repente você pensa, meu Deus, onde eu vim parar? De repente vão me chamar para subir lá em cima. Né? Normalmente ela tem chamado algumas pessoas que estão frequentando já há alguns anos, né? Fique tranquilo, amém? Descansa o teu coração, tá? A Deus seja a glória. Eu estava ouvindo esse louvor tão maravilhoso. E eu estava pensando, amados, realmente nós não temos condições de fazer uma oração aqui nesse altar. A responsabilidade é grande, amém? O coração bate forte, a perna fica bamba. Tá? E normalmente Deus escolhe, né, as coisas que não são para confundir as que são. Tá? Eu tenho certeza, né, quando o pastor Moisés estava aqui louvando, ele estava declarando a Deus a glória, de fato. Tá? Porque talvez ele nunca tenha se imaginado, lá na infância, que Deus fosse dar tanta inspiração, tantos louvores, condição de louvar. Tá? Eu não tinha a mínima ideia que eu pudesse um dia pregar a palavra de Deus e de repente começar a falar e daqui a pouco gastar até alguns minutos, né? Às vezes até horas, já que eu tinha dificuldade de falar 1 minuto. Eu tinha dificuldade de falar presente na escola. Quando a professora chamava o meu nome, já é um nome meio forte, né? Brás! Aquilo parece que dava uma explosão, né? Quando ela falava Brás, aquilo no meu coração, amado, não tem noção. Mas eu quase infartava mesmo quando tinha, não sei se isso hoje ainda tem, a professora normalmente pegava um livro e aí tinha que ler, né? Aí ela falava, para o número 10, agora lê o número 11. Né? Aí mudava o aluno, né? Fulano, continua. Mas olha, você não tem noção. Aquilo ali eu tive, acho que uns 10 microinfartos de pensar, né, que eu tinha que ler ali para os alunos, né, junto. Então eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de falar em público. Muita dificuldade. Você não tem noção. Aí você vai dizer assim, então, bispo, agora o senhor não tem mais dificuldade. Eu tenho ainda. O coração sempre bate forte, né? A perna sempre fica um pouco bamba por causa da responsabilidade. Tá? Eu acho que o dia que você perde, né, esse sentimento, né, e até essa noção de responsabilidade, é sinal de que você parou de sentir a presença de Deus. Eu penso que isso é normal, tá? Mas saiba que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, tá? Então, se Deus chama você, Ele te capacita, porque o nosso Deus, Ele não chama os capacitados, né? Como alguém disse, Ele capacita os chamados, amém? Fala para o teu vizinho, Deus vai te capacitar para fazer grandes coisas, amém? Eu tenho certeza disso. Então,
Tá? Você vê uma pessoa, às vezes, aqui na frente, louvando, alguém pregando, e você pensa, meu Deus, eu nunca vou ter condição de estar diante de uma responsabilidade, mas olha, é o Senhor que aperfeiçoa, é Ele que capacita, e por isso, toda vez, né, quando nós viemos aqui para pregar ou para cantar, enfim, temos que dizer a Deus toda a glória. Amém? Abra sua Bíblia, amados. Eu quero ler aqui um texto bem simples. Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, versículo 2, tá? A partir do versos 2 até o verso 6. Todo mundo já ouviu acerca de Zaqueu. A Bíblia, ela é tão maravilhosa. Aí, às vezes, alguns textos são tão conhecidos que nós até deixamos um pouco de lado, porque a gente sempre tem aquele pensamento, todo mundo já ouviu pregar sobre Zaqueu, todo mundo já ouviu falar sobre Bartimeu, né, o cego Bartimeu, e aí a gente vai deixando de lado. Mas a Bíblia precisa ser ministrada de capa a capa, amém? Você acredita que a palavra de Deus ela é toda inspirada pelo Espírito Santo? Amém? Então vamos estar meditando nessa noite. Achou aí? Versículo 2 eu vou ler na versão revista e atualizada, conforme está no telão. Versículo 2, aí do capítulo 19. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você pode dizer um aleluia, irmãos? Jesus dizendo, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Né? Em algumas traduções vai dizer, recebeu com muita alegria. Mantenha sua Bíblia aberta, que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração através desse texto que você certamente já leu algumas vezes. Amado, Zaqueu, ele é um publicano. Tá? Zaqueu, ele era um homem judeu, tá? Porém, ele se submeteu a um serviço que causava, amado, olha, grande indignação. Tá? Ele vai se tornar um cobrador de impostos. Tá? E ele vai ser chefe, tá, de certamente uma equipe que cobrava impostos do seu próprio povo. Tá? Zaqueu, ele tem uma equipe de trabalho que vai recolher os impostos do seu próprio povo para levar para Roma. Tá? E desse imposto, uma parte, um percentual dos impostos ali arrecadados ficavam para ele. O texto vai dizer que ele era muito rico. Ele se tornou um homem rico, tá? Porque retirava, dinheiro do seu próprio povo, ficava com uma parte e entregava uma parte para os romanos. Zaqueu, ele realmente, tá? Era uma pessoa como hoje. O que a gente pode comparar? Uma pessoa detestável, algum tipo de serviço detestável? Eu estava aqui anotando algumas coisas, pensando, tá? É como políticos corruptos, que tiram o dinheiro, desviam o dinheiro, e aí você vê crise na saúde, tantos tipos de problemas hoje, onde o dinheiro não chega, e, enfim, quebrou o caixa, porque de repente um político corrupto, que arrecadou muito, mas desviou esse dinheiro para o seu próprio bolso. Tá? Você pode imaginar, tá, alguns tipos de trabalhos, como essas empresas donas de radares de velocidade. Tá? Você deve gostar muito dos radares, esses pardais.
aí na pista. Né? Se você pegar a estrada para ir para Paraty, você vai encontrar mais de uns 50. Tá? E normalmente ele fica, né? Depois de uma curva, tem sempre um galho atrapalhando. Tá? E alguém até vai dizer, não, o radar é para evitar acidentes. Tá? Mas você fica tão preocupado com os radares, que você às vezes até realmente tira os olhos da pista, tá? De tanta preocupação. E é assim, né? As velocidades são muito interessantes. 40, 60, 50, 40 de novo, aí fica trocando. E você não consegue entender porque você vai para a Barra e lá a velocidade é 80, é isso? 80 quilômetros. Na Barra você pode andar a 80. Lá tem pedestre? Também tem. Mas quando você sai da Barra e vai passar pertinho das favelas, qual a velocidade? 40. E você não consegue entender? Você às vezes fica tentando imaginar, será que esse negócio foi feito para me proteger ou foi feito para me roubar, né? Então, imagina só se eu trouxesse aqui na igreja o dono da empresa, tá, que arrecada com os radares de velocidade, tá, e falasse, esse cara aqui é uma pessoa excelente, uma pessoa muito legal, tá? Você ia realmente ficar muito revoltado, né, dizendo, rapaz, você coloca uns radares que aquilo ali é radar armadilha. Você podia colocar pelo menos no radar qual é a velocidade dele. Ele coloca bem antes, para quando você chegar nele, você fala, esse é 50, não, 40. Já era. É só aguardar a multa chegar. Então, Zaqueu, ele é um tipo de pessoa que vai lembrar, né, um político corrupto, um tipo de serviço, tá, que algumas vezes, mas tem serviços que causa um pouquinho de indignação, aí não é por causa de roubo, não, é por causa da forma. Tá? Eu lembrei aqui agora, meu pai ficou internado no hospital de Vassouras, tá? E ele ficou muito mal, realmente. E eu me lembro que toda vez que eu chegava lá, tinha uma pessoa conversando com ele, e falava sobre futebol, e contava sobre o campos de futebol daqui de Itaguaí. E, enfim, o homem conhecia muita coisa sobre meu pai e sobre a nossa cidade. Tá? E aí chegou um dia, ele falou assim, eu queria falar com você. Ele falou, olha só, eu tenho visitado teu pai, pelo que eu estou vendo, ele está melhorando. Eu acho que não vai ser dessa vez. Mas, de qualquer forma, como nós nunca sabemos, toma aqui meu cartão. Funerária, só falta você. Um negócio assim, era alguma coisa da saudade, né? Um nome, né? Funerária, Deus, alguma coisa. Enfim, amados, eu fiquei tão indignado com aquilo. Né? E aí, aqui, pai, o teu amigo, né? Que está toda hora aí te visitando, ele deixou esse cartãozinho comigo. Ele, que isso? Ele sempre vem me acompanhar, né? Ele sempre conversa comigo e fica observando. O homem queria ver até o prontuário, né? Mas, na verdade, algumas funções, né? Às vezes, principalmente quando profissionais, né, de ramos como esse, ele age de alguma maneira gorando, né? Isso causa uma indignação. Tá? Eu tenho certeza que você, num hospital, tratando de questão de saúde, você não quer conversar com um profissional desse ramo, pelo menos nesse momento. Tá? Um dia todos nós podemos precisar, e tomara que demore, amém, irmão? Fala para o teu irmão assim, tomara que demore, meu irmão, demore muito. Eu digo até mais, tomara que você seja arrebatado. Amém? Você vai perder todo o dinheiro que você pagou nesse plano funeral, porque você não vai morrer, tá? Vai ficar esse dinheiro aí, a empresa recebeu, você vai falar, pastor, mas eu paguei tantos anos esse plano funeral. Irmão, você vai subir arrebatado, imagina só, né? Para a presença de Jesus. Tá? Mas se você realmente não quiser perder por esse dinheiro que você pagou, você pode ficar com o anticristo, né? Na grande tribulação, para usar esse serviço. Mas, amados, realmente Zaqueu, ele é um tipo de pessoa que ninguém queria. Os judeus tinham pavor desse tipo de gente. Tá? Eram vistos como traidores da sua própria pátria. Né? E aí ele ainda é rico. Você sabia que ser rico já causa, em muitas pessoas, tá, uma ideia de uma pessoa não boa, só pelo fato de ser rico. Eu não sei se você foi criado assim, tá? Mas na minha infância eu me lembro que, às vezes, na família alguém falava assim, fulano
fulano é rico. E eu já pensava assim, rico deve ser ruim, né? É uma pessoa que não deve ser legal. Quando falava num rico, eu não tinha na minha cabeça a ideia de alguém do bem. Ele é rico. Parece que ele estava cometendo algum crime, simplesmente pelo fato de ser rico. Tá? Então, Zaqueu, apesar, né, de ser publicano, ele também era rico. Tá? E parece que proprietário de muita riqueza, muitas coisas. E aí, imagina só, o povo passando tanto sofrimento, tá? O povo passando ali tantas privações. Zaqueu era judeu, rico e publicano. Tá? Então, era um tipo de pessoa que o judeu não gostava de chegar nem perto. Achava que o publicano ele era impuro, porque ele traiu a sua própria nação. E assim, Zaqueu, ele era visto. Tá? Eu não sei, amado, que tipo de pessoas você vê, né, de repente, com indignação. Tá? De repente, um político que desviou todo o dinheiro do INSS, né, ao longo dos anos. E aí, hoje, tem que se mexer numa previdência da vida, porque o dinheiro que você depositou, né? Alguém aqui tem mais de 50 anos? Né? Tem alguém? Todo o dinheiro que você depositou já sumiu. E aí, agora tem que mexer, porque é quem está trabalhando agora que tem que pagar a aposentadoria, porque alguém desapareceu com o dinheiro que foi depositado. Tá? Se te apresentar o cidadão, né, ou uns desses cidadãos aí, que desviou esse dinheiro, você vai olhar para ele e vai falar, seu ladrão safado. Né? Você vai ficar muito indignado. Tá? Você pode ficar indignado, por exemplo, com alguns tipos de criminosos, né? Alguns tipos de crimes, como estupradores, como pedófilos. Isso causa, amados, realmente indignação. Realmente são crimes, tá? Que hediondos, né? São crimes que realmente causam em qualquer pessoa muita indignação. Tá? E você pode até olhar e pensar, entenda bem, eu não estou falando aqui da lei, que a pessoa não vai ter que pagar pelos seus crimes. Tá? Eu estou dizendo com respeito a Deus. Você acha que Jesus ele pode perdoar um assassino? Vamos dizer que ele vai ficar preso lá 30 anos. Tá? Porque aqui no Brasil o problema não está em Deus, o problema está na forma que se julga e vai dando tantos atenuantes que daqui a pouco alguém que matou uma pessoa está solto daí a 4 anos ou menos. Tá? Mas Deus, ele pode perdoar um assassino? Sim ou não? Pode. Moisés foi um assassino? Foi. E Deus perdoou Moisés e usou tremendamente. Tá? Deus pode perdoar uma pessoa, né, que cometeu estupro? Ele vai ter que pagar pelo seu crime, mas Deus pode perdoá-lo. E aí, quando ele morrer, ele pode ir para o céu. Tá? Existem alguns crimes hediondos que a gente, às vezes, olha e diz, olha, eu não suporto ver gente que pratica esse tipo de coisa. Esses dias eu estava comentando na igreja, né, que tem gente que tem pavor de crente fofoqueiro. Tá? Você tem algum tipo de pecado, algum tipo de gente que procede de alguma forma que você tem indignação. Eu disse aqui que eu tenho um problema com o negócio de caloteiro. Tá? Porque toda vez que eu estou precisando de um dinheiro, eu lembro daquele caloteiro que me deu uma volta. Né? E eu falo, meu Deus do céu, aquele dinheiro que ele me levou. Meu Deus, aí eu tenho que pedir a Deus misericórdia para me liberar perdão. Porque, sabe, só eu que sou assim, né? Você até gosta dos caloteiros. Eu fico nervoso às vezes, porque eu não gosto de tomar calote, né? Mas você, às vezes, é uma pessoa mais paciente do que eu. Tá? E tomar um calote, às vezes, pode ser para mim uma coisa que me cause indignação. Mas, de repente, para você, pode ser um mentiroso. Tá? Mas alguém pode achar que é aquele que fornica, né? Fornicação é sexo fora do casamento. Você vai dizer, pastor, mas isso aí pode afetar em quê? Eu me lembro de uma jovem que ela disse para mim assim, olha, eu namorei uma pessoa crente
tá? E essa pessoa da igreja, tipo assim, ele me seduzia, tudo bem que eu cedi e acabei praticando sexo. E, enfim, depois ele me abandonou numa situação e me deixou numa situação muito complicada, tá? Então ela tinha pavor de crente, porque ela encontrou uma pessoa que a usou, e sem ser crente, ele sendo crente. Ou seja, cada tipo de pessoa vai ter pavor e indignação com um tipo de gente. No caso do judeu, ele tinha pavor de quem? De publicano. Quando você falava num publicano, perto de um judeu, o judeu, amado, ficava muito chateado. Ele queria dar uma surra no publicano. Ele queria bater no publicano. Tá? Mas aí o que acontece? Jesus, tá, está passando em Jericó. E este homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, tá? Eu volto a dizer que ficar rico não necessariamente vai fazer de você uma pessoa pior. Porque tem gente que é pobre, mas é orgulhosa. Você já viu gente assim? Pobre, orgulhoso? Tem gente que é pobre e não é humilde. Porque, na verdade, a riqueza, né, a humildade é algo que você tem em você, espiritualmente falando. Tá? Alguém pode ser uma pessoa pobre e ter uma alma rica. E alguém pode ser rico e ter uma alma pobre. Tá? Então, tem gente, amados, que nem aceita. Se eu pedir para ele, olha, você vai ficar no estacionamento, você vai colocar um coletezinho. Ele, não, eu não fico. Tá? E se ele chegar no estacionamento, amados, às vezes, ele tem menos condições do que a pessoa que está ali aceitando o serviço, colocando o colete, né? Ajudando as pessoas. Se está chovendo, pega ali uma sombrinha, ajuda as pessoas, e às vezes a pessoa que chega, ela pode até ter menos condições financeiras, mas aí a pessoa do estacionamento diz, olha, coloca nessa vaga. Ele diz, não, eu vou colocar na vaga que eu quiser. Né? Existem pessoas que são orgulhosas, tá? E ela vai sair, olha direitinho o meu carro, tá bom? E naquela soberba, tá? Então, ter riquezas não necessariamente vai fazer você uma pessoa orgulhosa. Tomara que você seja um rico humilde, amém? Louvado seja Deus. Tomara que quanto mais Deus te prosperar, mais humilde você venha ficar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Imagina só, amado, você ganhando 1 milhão por mês com um coletinho, igual o Haroldo está ali. Fica de pé, Haroldo, só rapidinho aqui. 1 milhão por mês. Você tem coragem de botar esse coletezinho, né, que o Haroldo está usando hoje, ganhando 1 milhão por mês? O Haroldo já está dizendo, pastor, deixa que eu continuo colocando. Então, amados, às vezes a pessoa, quando prospera, ela fica soberba. Jesus vai até dizer que dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Interessante, amado, você volta uma página e Jesus está falando do perigo das riquezas. Está aí no capítulo 18, versículo 24. Jesus vai dizer, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque tem gente que coloca o coração no dinheiro. Tá? Aí vemos agora Zaqueu, um publicano rico. Amados, uma pessoa, humanamente falando, ou do ponto de vista até de Deus, uma pessoa difícil de ser alcançada. Uma porque era publicano, e depois porque ele era rico. Mas era difícil esse homem aceitar Jesus? Talvez você tenha na tua família alguém que está numa seita, e você diz, olha, bispo, dificilmente pessoas que estão nessa seita aceitam Jesus. Pode ter uma pessoa num vício na tua família, e você diz assim, olha, bispo, eu não me lembro de uma pessoa tão viciada como esse meu parente, ele conseguir se libertar, né, de um problema tão sério e seguir a Jesus. Mas eu quero dizer para você que Zaqueu está aqui na Bíblia para mostrar que até uma pessoa que o próprio Jesus disse assim, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Jesus Cristo declarou que era difícil. Esse homem, a nação, a igreja da época, né, que eram os judeus, achavam impossível. Você vai ver também, amados, olha, tudo aí no capítulo 18,
Está tudo pertinho, é só você voltar no capítulo 18, você vai ver, a partir do versículo 9, tá uma parábola aí que Jesus vai contar, tá? Eu vou ler a partir do 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo com um propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O Zaqueu, ele era o quê? Publicano, cobrador de impostos, traidor da sua própria pátria, e ele estava no templo ali. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Você já fez uma oração assim, dessa? Que oração esquisita, né? De si para si. Né? Estranha essa oração. Uma oração de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus. Ele não está falando com Deus, né? Ele está falando para Deus ouvir, mas ele está falando para ele mesmo. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Imagina só, eu não sou como esse. Imagina você agradecendo a Deus por você não ser como uma pessoa que está perto de você. Jejum 2 vezes por semana, glórias a mim, louvado seja eu. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amados, Deus está mostrando para a gente, tá, que a gente, quando aponta um dedo para uma pessoa, né, você aponta um dedo, tem 4 dedos apontando para a gente. Tá? Deus está mostrando para a gente aqui que Ele está enojado de religiosos. Tá? Deus está enojado de pessoas religiosas, pessoas que estão na igreja para julgar, pessoas que estão na igreja para avaliar as coisas. Tá? Você vai ver aqui o grupo, tá? Até dando um salto aqui, quando Jesus vai receber Zaqueu, o grupo critica o próprio Jesus. Eu disse aqui que eu já participei de um debate ali na TV Boas Novas, que um dos participantes ali, pastor, ele disse: olha, nesse ponto eu discordo de Jesus. Eu achei um homem muito corajoso, né? Não é muita fé, um homem de muita sabedoria, né? Ou ignorância. A verdade é que às vezes nós nos tornamos fiscais, nós nos tornamos pessoas que julgam os outros o tempo inteiro, tá? E a gente tem que prestar atenção que Jesus, amados, Ele abriu a porta para os gentios, que somos nós, porque Ele estava enojado de um tipo de gente que fica avaliando os outros. E a pessoa não olha para a sua própria vida. Ele estava enojado de um tipo de gente que ele disse assim: esse povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão faz orações longas, com repetições de palavras. Tem gente, amado, que olha, está falando com Deus uma coisa com a boca, mas o cérebro está pensando em outra. Deus estava enojado de um povo que só cumpria o ritual, tá? Só cumpria a parte religiosa. E Deus, aqui na pessoa de Jesus Cristo, Ele está interessado em gente que busca Ele de todo o coração. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Jesus está interessado em gente desesperada por Ele, tá? Gente que se esforça, gente que faz alguma coisa para agradá-lo, gente que não tem vergonha de quem está do seu lado, gente que, sabe, toma iniciativa, tá? E nesse texto você vai ver, amados, que esse homem chamado Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Amém? Pergunta ao teu vizinho: você quer ver Jesus, irmão?
Zaqueu só queria uma coisa, ele estava procurando ver Jesus. Não por curiosidade, amados, não porque ele queria milagres, ele queria ver Jesus. Sabe, Zaqueu não se supriu com o dinheiro. Tá? Zaqueu não se sentiu satisfeito com o poder, por um cargo, ele era chefe. Ele queria algo mais, ele queria ver Jesus. Mas o texto vai dizer que ele não podia. Por que que ele não podia? Por causa da grande multidão. A multidão que estava em volta de Jesus, tá? Impedia Zaqueu de ver Jesus. Tem muita gente, amados, que tem nome de evangelho, tem carteirinha de membro, tem roupa gospel, mas a pessoa atrapalha os outros de verem Jesus. Tá? Tome muito cuidado, há uma multidão. Amados, olha quantas pessoas querem ver Jesus, mas são afastadas por causa de gente que dão um péssimo testemunho. Tá? Eu mesmo fiquei distante da igreja evangélica por causa dessa multidão. Essas pessoas, amados, que ofuscam Jesus Cristo. Tá? Pessoas que estão na igreja, são crentes, mas são fofoqueiros, como eu disse. São crentes, mas são caloteiros. São crentes, mas ficam em pecado o tempo inteiro e não se envergonham e não se arrependem dos seus próprios erros. Tá? Não é que você não possa errar, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá? Então, Zaqueu também era de pequena estatura. Eu lembrei de uma música que diz assim: você se sente tão pequeno nesta terra de gigante, né? A letra vai, depois chega numa parte que diz assim: onde o grande pisa no pequeno, sem saber se está ferindo ou está matando. Dizem que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Tá? Então, às vezes, você encontra na igreja falta de amor. Tá? E aí, Zaqueu se sente pequeno diante dessa multidão, tá? E ele não consegue, só que isso também desperta ele, para que ele tome uma outra atitude. O texto no versículo 4 vai dizer: então, correndo adiante, ele não desistiu. Amado, tem gente que vai buscando a Deus da sua forma, tá? Busca em livros, busca em tantas coisas, tipos de religiões diferentes, mas a pessoa está numa busca de Deus. E aí, Zaqueu, ele vai correr adiante e ele vai subir numa figueira brava. E ele vai ficar esperando ali Jesus passar. Tá? Zaqueu, ele é uma pessoa que toma uma atitude. Amado, como tem gente hoje na igreja sem atitude? Gente que diz que ama Jesus, mas não se mexe. Gente que diz que ama Jesus, mas não dá um glória a Deus. Gente que diz que ama Jesus, mas não se esforça para estar no momento de adoração e de louvor. Gente diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. Diz que ama Jesus, mas, olha, não pratica aquilo que Jesus ensinou. A gente percebe aqui, Zaqueu é uma pessoa que toma iniciativa, e Jesus, amado, está atrás de gente que está buscando ele, sabe, que está dando o seu jeito de chegar até ele, se esforçando, porque não é fácil. Não é fácil chegar num culto até como esse. Eu estava contando pela manhã que para chegar num culto na quinta-feira, onde eu e com o pastor Roberto, nós fomos ali no lançamento, tá, dessa música, inclusive, que foi ministrada aqui do pastor Álvaro, o último louvor que foi cantado aqui pelo pastor Cacau. Amado, que luta, chuva, tempestade, falta luz, amado, olha, que peleja. Tem gente que na primeira dificuldade, ele está pensando em vir no culto, mas na primeira dificuldade, ele fala assim: eu acho que não é da vontade do Senhor que eu saia de casa hoje. Tudo está contra. Mas, amados, a gente vê Zaqueu, um homem que está preparado para enfrentar os problemas, mas ele tem uma meta: eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus, amados? Ele está determinado, nada tira ele desse foco.
Tem muito crente hoje, amado, que qualquer coisa ele desanima da fé. Ele fica na igreja 3 meses e diz assim: olha, eu vou dar uma chance para Jesus, né, me abençoar. Se ele não me abençoar, eu meto o pé. Meu amado, não é Jesus que precisa de você, é você e eu que precisamos dele. Você pode dizer: eu preciso de Jesus. Nós precisamos, amados. E aqui a gente vai perceber esse Zaqueu, amado, dando o seu jeito. Ele sabe o que vai fazer? Ele vai subir nessa figueira brava. Dificuldade, ele não mede dificuldade, ele não tem desculpas. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Amém? Ainda bem que você deu um jeito para estar aqui. Amém? Algumas coisas tentaram te embaraçar, mas você deu um jeito. Você falou: não, eu estou no foco, eu vou na casa de Deus. Deus tem algo a falar comigo. Porque se você quisesse, você poderia se apegar a qualquer desculpa. Tá? Então, eu até brinco, né? Nós marcamos uma excursão para a Costa do Sauípe, para o Iberostar, um dos melhores hotéis aqui da América do Sul. Né? Todo mundo pagou com antecedência. Amado, podia estar chovendo até canivete. O povo todo foi. E aí foi falado que o ônibus ia sair 5 horas da manhã, um negócio assim, e quem chegasse depois ia perder e já era. Pensa num povo que chegou cedo. Mas o povo, olha, não teve problema, ninguém estava cansado, ninguém tinha luta, todo mundo foi. Não sobrou, não ficou nenhum lugar vago lá no Iberostar. Tá? Foi um negocinho também que não foi barato, se eu não me engano. Cada casal pagou em torno de R$ 2.500. Quem é que quer perder R$ 2.500? Você vai até de amuleta, você vai de qualquer jeito. Não, eu vou. Mas você não está bem, né? Não é melhor você... Não, eu vou, porque pensa num lugar que tinha comida, mas comida, todo lugar. Tinha hora que você ficava com raiva de comida, porque todo lugar, na piscina, qualquer lugar, não tinha como fugir. E crente, você sabe como gosta de comer. Amado, ninguém perdeu. Tá? Então, Deus, amado, o que a gente percebe na Bíblia? Tá? Aqui o que eu falei em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus está querendo uma igreja que de fato queira estar com Ele. De fato. Surgem as dificuldades, mas você precisa insistir. Zaqueu vai chamar a atenção de Jesus. Eu só vou citar aqui, só para você lembrar, a mulher do fluxo de sangue, ela buscou Jesus com determinação, sim ou não? Amados, a mulher estava fraca, a mulher sangrava já há 12 anos, a mulher estava anêmica, essa mulher doente, ela disse: eu vou até onde Jesus está, e eu vou tocar em Jesus. Ela estava determinada. Ela recebeu o milagre? Sim. Bartimeu, cego, amado, filho de Timeu, esse homem não tinha como ver Jesus, mas ele escutou ali um barulho e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amado, hoje os crentes não querem nem clamar mais. Hoje os crentes não querem dar nenhum glória a Deus. Você pode contrariar isso aí só para o céu ouvir? Os crentes hoje, amado, estão tudo social, tudo, sabe, politicamente correto, né? Na verdade, você tem que, amado, soltar a sua voz, expressar a sua alegria. Esse cego, ele disse: eu sou cego, mas voz eu tenho. Ele gritou, chamou a atenção de Jesus. O povo já estava dizendo: cala essa boca, rapaz, está atrapalhando o mestre. E ele gritava cada vez mais alto. Eu não sei qual é a forma que você encontrou para chamar a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Bartimeu gritou. A mulher grega, amados, essa mulher estava com a filha possessa por demônios. E essa mulher, Jesus teve um dia que falou assim: eu não quero receber ninguém mais. Acabou, encerrou. Você acredita que a mulher deu um olé nos apóstolos, pulou o muro, não sei, ela chegou até a presença de Jesus? Uma mulher, ela estava com uma meta,
chegar até a presença de Jesus. Chegando lá, ela vai ouvir do próprio Jesus: não é lícito tirar os pães da boca das criancinhas para dar os cachorrinhos. Mas ela disse assim: Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Amados, uma mulher determinada. Jesus Cristo, ele abençoou, libertou a filha dessa mulher, porque ele viu determinação. Os judeus, amados, se tornaram pessoas muito religiosas, só palavras decoradas. E olha, eu tenho uma notícia: os crentes estão assim. Tem crente que está orando na hora de dormir, ele se ajoelha, mas ele está tão desligado que ele fala assim: Senhor, abençoa esse alimento. Senhor, desculpa, Senhor. Ele está tão desligado, a mente dele está tão longe, amado. E eu quero dizer que, olha, se Deus, ele renunciou por um tempo, os judeus que eram os legítimos descendentes de Abraão, porque ele disse: eu estou cansado de religiosidade, eu estou cansado de gente que fala com a boca, mas o coração está longe, eu estou cansado de repetições de palavras vazias, eu estou cansada de gente hipócrita, eu estou querendo gente desesperada pela minha presença, gente que sobe em figueira brava, mulher que pula muro, que sobe, gente que tira o telhado de uma construção e para introduzir alguém até a minha presença, gente doida. Por incrível que pareça, essa figueira, um dos nomes dela é figueira doida. Sabia? Pode procurar. Um dos nomes dela na botânica é figueira doida. Eu estou achando que os crentes estão precisando ficar mais doidos, igual essa figueira. Sabe, os crentes estão muito normal, amado. Crente não dá mais glória a Deus. Crente não luta, sabe? Não luta para chegar ao culto. Crente não luta para orar, não luta para vencer o sono. Crente está agora muito normal, amados. Crente não se esforça para ler a Bíblia. Crente agora está pior do que os judeus. Os judeus diziam: eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Vê se você entende. Jesus está dizendo que esse povo está reprovado. Misericórdia, amados. O cara dá o dízimo. E o cara jejua 2 vezes por semana. Você vai falar: meu Deus, nem isso eu estou fazendo. Que luta, Jesus. Eu não estou orando, não estou dando dízimo, não estou jejuando. O que eu estou fazendo, Jesus? Meu amado, a gente precisa ser louco por Ele. E a gente vê o tempo inteiro, na Bíblia inteira, Jesus elogiando a mulher pecadora que nós temos falado nesses dias, a mulher, a prostituta. Ela saiu do bordel, pode ter sido na noite anterior, ou até mesmo naquele dia, e essa mulher está ali diante de Jesus, amado. Ela larga o pecado, e ela vem para os pés de Jesus, e Jesus vai elogiar essa mulher, porque a mulher está lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos, e quebrando ali o alabastro. A mulher está se entregando. Às vezes uma pessoa chega na igreja, e ela chega no primeiro amor, mas ela chega com tanta disposição. Mas você que tem 10 anos de igreja, você fala assim: não, a pessoa tem que ficar pelo menos uns 5 anos para chegar onde eu cheguei. Né? Até isso acontecer, ela não pode nem ser recebida na igreja. Porque eu batalhei muito para mim fazer esse tempo de casa. Jesus está dizendo que a prostituta que saiu do bordel e chegou nos pés dele, ele vai dizer que ela estava melhor do que o fariseu, que era professor da Bíblia. Hoje seria professor, ou enfim, alguma pessoa voltada para o ensino, ou professor de seminário, professor de escola bíblica. Jesus está dizendo que qualquer pessoa que chega desesperada por ele, está melhor do que aquele que se tornou agora uma pessoa religiosa, uma pessoa que agora só cumpre o trivial. Quando vai dando 9 horas, já passou, irmão, vou ter que acabar. Mas dá a unção do Michael Jackson, já começa, né? Vai embora. Não espera nem a bênção apostólica, porque a pessoa no início era aquele amor, mas agora não. Agora tudo é prioridade, menos Jesus. Jesus vai falar no evangelho inteiro. Ele está dizendo: olha, eu canto, vocês não dançam.
Eu conto história triste, vocês não choram. Jesus reclama de um povo que não reage, de um povo que não tem reação, de um povo que só tem desculpa, de um povo que não se esforça. Ele está dizendo: olha, eu vim para o que era meu, vocês os judeus, mas vocês são um povo apático. Eu prefiro um povo que reage. E no meio do povo que reage tinha publicano, tinha prostituta. E Jesus falou igual essa mocinha aí que estão brincando aí no YouTube. Não estou nem aí. Não tem um negócio desse? Mas ela é prostituta, Jesus, eu não estou nem aí. Mas ele é cobrador de imposto, eu não estou nem aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele não está nem aí para a tua justiça e nem para a minha. Não está, não está. Não, mas eu acho que eu tenho o meu padrão. Jesus, ele está falando, eu não estou nem aí para isso. Ele disse assim, para piorar a situação, ele disse assim: olha, gente, vocês estão achando estranho, né? Ser publicano. Eu vou escolher uma casa para mim almoçar hoje, para me pousar, ou para me jantar, enfim. Eu vou escolher um lugar, uma casa que eu vou honrar com a minha presença. Qual Jesus escolhe? Qual? Ô Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você desviava, né, irmão? Se o cara que te cobra imposto, que está rico, que todo mundo chama ele de ladrão. Sabe o que significa isso hoje, amor? É um desses políticos aí que estão presos, que já foi julgado. Jesus chegar e falar assim: olha, eu prefiro ir na cadeia onde o cara está, porque pode ser que ele lá esteja quebrantado, do que ficar perto de crente, dizendo: ô Senhor, obrigado porque eu não sou igual ao meu irmão. Obrigado porque eu sou melhor. Ô Senhor, eu sou bom mesmo. Aleluia, glórias a mim. Gente que julga os outros. Jesus, ele diz o seguinte: cuidado você que julga, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. E ele disse que só um deve julgar, ele. E você, quando julga, se faz igual a ele. E ele não gosta de concorrente. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, amados. Jesus está cansado, sabe, desse tipo de adoração. Olha, eu só te digo uma coisa para a gente encerrar aqui. O rei Assuero, ele mandou a rainha Vasti embora. Ele manda ela embora e ele vai mais para frente se casar com Esther. Pastor, você está fazendo apologia ao divórcio? Não, eu estou falando de um fato. Isso aqui vai tipificar a história de Jesus com os judeus e também com a igreja. Os judeus começaram a ficar soberbos demais. Jesus permite que o povo de judeus siga o seu rumo. E enquanto a nação de Israel, ela pode ter dinheiro, ela pode ter, sabe, muita coisa, mas o Espírito Santo é com a igreja. Amém? É no meio da igreja que Jesus batiza no Espírito Santo. É no meio da igreja que tem dons de curar, dons de língua, dom de interpretação de língua, dom de maravilha, dom de palavra de conhecimento, dom da fé. Os judeus não têm recebido isso. O Espírito Santo veio para a igreja. Tá? O Espírito Santo veio para a igreja de Jesus. Jesus está cansado de gente que julga os outros. Jesus está cansado de gente que ora de si para si. Tá? Em nome de Jesus. Tá? Uma notícia. Deus está querendo salvar o pior tipo de gente que você julga. Tá? Aquela pessoa, como eu disse, um político que você julga e critica o tempo todo. Se essa pessoa se arrepender, e eu te digo uma coisa, tome muito cuidado, porque enquanto você está falando mal de um político corrupto, você está falando mal de um bandido, alguém que matou, que estuprou, enquanto você está falando mal, e você anos e anos fala mal daquela mesma pessoa, você nem sabe se ela se converteu. Amém? Você não sabe. Zaqueu era o pior tipo de gente, e era mesmo. Mas depois do encontro com Jesus,
ele nasceu de novo. Você vai ver no texto, o homem diz, olha, eu vou devolver tudo que foi roubado, eu quero ter uma vida nova. Você mesmo que está aqui hoje, tem muita gente que está apontando os teus erros de 10 anos atrás. Ele não sabe que você é uma nova criatura. Mas Jesus não quer nem saber dessas pessoas que ficam repetindo o teu passado. Jesus está de olho no teu futuro. Porque o teu passado pode até ter marcas, mas o teu futuro está intacto. Deus está olhando a história que Ele vai construir na tua vida. Muita gente morreu chamando Moisés de assassino. Moisés, assassino. Mas Moisés foi chamado por Deus e se tornou uma pessoa muito usada. Tem gente que não teve notícia, amado. Tome muito cuidado, amado. Tem muita gente sendo usada por Deus poderosamente, que já foi gente terrível. E você continua falando mal. Às vezes a pessoa está em outro estado. Teve um rapaz aqui que, amados, ele aprontou todas, e drogas, e problemas. Ele tinha frequentado a igreja, mas ele desviou, e ele aprontou, E aqui na cidade, até hoje tem gente falando mal dele. Falando, aquele rapaz é uma pessoa que está nas drogas, aquele rapaz é uma pessoa que se envolveu com coisa errada, aquele rapaz... Amados, esse rapaz me ligou um tempo desse aí atrás. Pastor, eu estou aqui, não sei se em Pernambuco, esqueci o estado, uma região. Ele ligou e disse, pastor, eu estou ligando aqui para agradecer, eu estou firme, já tem tantos anos, eu estou casado, eu estou aqui, inclusive eu tenho uma notícia, botei o nome do meu filho de Braz, em sua homenagem, que eu sou uma bênção na minha vida. E você está falando mal dele. Você já botou algum nome aí no teu filho, que tem uma parte do meu nome, Braz, Cláudio, alguma coisa? Enquanto você está falando mal do irmão, o irmão já está firme lá, ele já está ganhando almas, daqui a pouco o irmão está pastoreando, e você está dizendo, aquele rapaz, aquele drogado, o irmão já deixou de ser drogado, já está casado, já está na igreja, está dando frutos, porque o diabo vai ficar sempre repetindo o teu passado, mas Deus está de olho no teu futuro, e você vai fazer grandes coisas. Amém? Você não ouviu? Você vai fazer grandes coisas para Deus. Coisas maravilhosas. Jesus não está nem aí para o teu passado. Ele não... Vão continuar. Você vai ver o povo aqui criticando. O povo vai logo, amado, vai julgar errado o que Jesus fez. Esse povo é maluco. Jesus que chamou o homem aqui, o Zaqueu, para comer para ficar na casa dele, para receber ele como hóspede. E aí ele desceu com alegria, porque a gente, quando é chamado por Jesus, a gente tem que descer com pressa e com alegria. Amém? Fala comigo assim, rapidez e alegria. Aí diz que todos, inclusive os crentes, que viram isto, murmuravam. O povo vai ficar sempre falando. O povo vai ficar sempre criticando. Esse homem é um pecador. Ele só vê o pecado. Tudo que você fez de errado no passado. Tem gente que só vai ficar lembrando disso. Mas olha, as coisas boas que Deus vai fazer através de você, pode ter certeza que muitas pessoas que nem te conheceram vão ser abençoadas através da sua vida. Amado, eu que não sou ninguém, já preguei o evangelho em tantos estados, até fora do país. Deus me levou, tudo que eu falava, você está aí, não trouxe uma folha. Né? De repente você trouxe, né? Tem sempre um que... Lá no Chile, tudo que eu falava na hora da comida, eu perguntava o cardápio, aí pedia para o intérprete traduzir para eles anotarem. Eles achavam assim, não, tudo que ele fala é ouro. Ele é muito sábio, a gente precisa aprender com ele. Interessante, né? Porque as pessoas que te conhecem, dizem que o profeta nunca vai ter honra, a não ser em sua casa. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Tem muita gente, é parente, é amigo, gente que diz, eu te vi pequenininho, cantei-te para te dormir, te peguei no colo, não tem essas coisas? Não consegue acreditar que Deus vai te usar. Mas não fica triste não, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. E vai ter um povo que vai receber de você, vai receber
amado, vai te ver como profeta, como profetisa, como gente de Deus, de autoridade, ungido do Senhor sobre essa terra. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Jesus está querendo reação. Amém? Gente que reage à voz dele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus, ele quer gente que abre a porta. Jesus quer gente que desce depressa. Jesus quer gente que recebe ele com alegria. Não gente que está com medo do inferno. Tem gente que diz assim: eu queria tanto estar bebendo, estar fumando, eu queria tanto, eu estou aqui, olha, você não tem noção de como é ruim estar aqui. Jesus quer colocar no teu coração uma alegria. Ele quer que você receba ele com alegria. Tá? Em nome de Jesus. Zaqueu mudou de vida. Hoje, a salvação. Né? Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa. Quando eu escrevi essa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração. Hoje, é hoje mesmo. Amém? Diga comigo: hoje, houve salvação nesta casa. Repita apontando assim para o chão: hoje houve salvação nesta casa. Olha para o teu vizinho e fala: nesta casa. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Isso aqui é uma palavra rema. Jesus está salvando gente aqui, hoje. Amém? Sabe o que é uma palavra rema? É quando um texto da Bíblia, mas está lá, aqui está tinta, né, sobre o papel. Mas quando você lê, o Espírito Santo fala assim: essa palavra, ela se torna uma palavra para agora. Para agora, em nome de Jesus. Eu citei isso quando o Espírito Santo ministrou no meu coração: não se levantará por duas vezes angústia. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 9. Não se levantará por duas vezes angústia. A pastora ainda estava doente, não tinha jeito, porque agora o exame deu que ela estava pior do que antes. E quando a gente teve aquela notícia, veio esse texto: não se levantará por duas vezes angústia. Deus, amado, cortou toda aquela maldição. Aquele exame que tinha dado que ela estava pior, que tinha que ser internada urgente. Ela teve que ir lá para o Sérgio Franco, lá longe, lá em Caxias, se eu não me engano, que ela foi, acabou sendo levada pelo carro do próprio laboratório. E sabe o que aconteceu? Descobriram que a ampola de sangue que foi retirada aqui em Itaguaí, ela foi trepidando no carro, quebrou as hemácias, hemolizou o sangue, mas o sangue que estava na veia dela continuava intacto. O diabo pode quebrar tudo que está do lado de fora, tudo que já saiu. Se ele quiser, ele pode ficar lá naquela caixa que tem depois lá do vaso da privada. Mas ele não pode tocar em nada que está em você. Nem um fio de cabelo da sua cabeça. Amados, e aí eu me lembro que se apegar num versículo, numa palavra rema, fez toda a diferença. E eu quero dizer para você nessa noite: hoje houve salvação nesta casa. E Zaqueu, ele depressa desceu daquela figueira e ele recebeu Jesus com alegria. Amém? Nós vamos cantar um trecho de uma canção. E quem o Espírito Santo falou no coração nessa noite? Jesus falou contigo: eu estou interessado no teu futuro. Vem aqui até o altar. Eu quero orar por pessoas. Você pode ser um jovem, um adolescente. Se você quer colocar a tua vida nas mãos de Jesus, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, você não tem noção da história. Eu sei que tem muita gente repetindo algumas coisas que aconteceram no teu passado, mas Jesus quer fazer na tua vida como Ele fez na vida de Zaqueu. Jesus viu um homem desesperado, apaixonado, subindo em árvore para encontrar Jesus. Amado, coisa linda.
É quando você ver alguém motivado. Jesus está olhando pessoas que estão motivadas a adorá-lo, motivadas, feliz por poder receber. Imagina só, mano. Jesus no meio daquela multidão, apontando para Zaqueu, dizendo: Zaqueu, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Sabe por que Jesus vai dizer desce depressa? É porque a gente não tem a vida toda. Nós não temos controle sobre 1 minuto a mais de vida. Mas Deus é eterno, mas nós não. Você está aqui nessa noite e o Espírito Santo está dizendo para você: é hoje, é hoje, é hoje o dia aceitável. É hoje que eu quero pousar na sua casa. É hoje que eu quero fazer morada. Eu não estou nem aí para que o mundo vai dizer, mas Jesus não está nem aí para ninguém que te julga. Tem muita gente que tem medo de aceitar a Jesus e ser cobrado pela própria família, porque algumas pessoas da própria família vai dizer: ué, você agora não é crente? Mas Jesus está dizendo para você que Ele te ama e Ele quer que você desça depressa. Ele quer que você entre na presença dEle. Se você estava afastado do Evangelho, se você quer uma oração, você que entrou aqui sem ter a certeza de salvação, de que o teu nome está escrito no livro da vida, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Você que tem se sentido, sabe, com uma certa insegurança, o Espírito Santo mandou dizer: hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Jesus quer que você receba isso com alegria. Você quer fazer isso? Você quer colocar a tua vida diante do altar? O restante é Ele que vai fazer. Amém? O restante é Ele que vai fazer. Senhor Deus e poderoso Pai, eu oro repreendendo todas as amarras, todos os grilhões, todas as correntes. Meu Pai, eu acredito que está acontecendo uma batalha espiritual muito grande, semelhante àquela que eu enfrentei algumas vezes na tua casa, porque há sempre uma voz de acusação, dizendo que nós somos o que nós fomos e o que nós somos. Mas o teu Espírito Santo está dizendo o que seremos na tua presença, o que faremos, porque em ti nós faremos proeza. Em ti nós vamos realizar coisas grandiosas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra todas as amarras, quebra todas as correntes, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Opera nos corações, em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. A Bíblia diz que a gente precisa crer com o coração e confessar com a boca. Aqui, em nome de Jesus, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu já preguei algumas vezes, já apresentei uma peça forte, mãos vazias, de gente ligar meia-noite, falando: eu não quero dormir sem antes aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu acredito que a palavra foi lançada, e essa palavra, ela vai continuar, sabe,
no seu coração, fazendo o efeito. E o conselho é esse: faça como Zaqueu, desça da figueira e aceite Jesus, receba Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós temos cantina hoje? Temos uma cantina abençoada. Quarta-feira nós temos o culto da vitória, tá bom? 19h30. Você é o nosso convidado especial, tá? Para estar nesse culto, tá? Temos uma jantinha, já apareceu ali a imagem, tá? É arroz, batata, palha, estrogonofe, né? Estrogonofe de frango. Tá aqui lembrar, a Rede dos Homens, já anunciei de manhã, mas vai ser na sexta-feira na casa do seminarista Paulo Felipe, tá? É uma bênção. Quem vai ser o nosso preletor é o pastor Gilberto, um dos melhores pastores que eu conheço no Rio de Janeiro. Tem uma palavra muito, muito, muito abençoadora, tá? Se eu fosse você, eu me organizava para estar, tá? Uma referência aqui da casa do Paulo é... difícil. Aqui, vai por essa rua da igreja, você vai dobrar quando chegar lá no sinal, aí você vai dobrar à esquerda, você vai em frente, antes de você chegar... pro Ricardo, eu posso dizer, pro Nilo, era perto do... Ali eu tinha um bar ali chamado Copo Gelado. Vento Leste. Perto do Vento Leste. Copo Gelado, tem uns 30 anos, irmão. Tá? Mas você vai... Depois a gente bota no zap aí o local, tá bom? Vamos... A rua é perto da Prefeito Moraes Dias. Você vai ali daquela rua que era da feira, depois que você dobra, vai até a Prefeito Moraes Dias, que é ali naquele cruzamento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, te dê uma semana abençoada, que Ele esteja contigo aonde você colocar a planta dos pés, que Ele seja a tua proteção, que Ele esteja sobre você também para te abençoar, e que em nome de Jesus, conforme o ano profético da virada, você possa receber nessa semana uma bênção grande que faz parte desta virada que o Senhor começa a fazer na sua vida. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém.